Lá, Diogo Assunção agora para responder contigo o que nós chamamos de Era Vargas. Olha que período histórico fantástico. É um momento na qual várias suposições são levantadas, mas dentro do contexto historiográfico nós temos que ter o fato histórico para se construir uma história, que não é história. Bora lá. Primeira questão. O regime político conhecido como Estado Novo, implantado por golpe do próprio presidente Getúlio Vargas em 1937, pode ser associado a ou ao. Para mim, Getúlio Dornelles Vargas, ele é um grande ser. Quando você olha na conotação política, social, econômica, direito trabalhista, CLT, industrialização, massa, show. Petrobras, aviação, beleza, show, massa. Mas eu quero que tu entenda que ele deu um golpe, dentro do golpe, dentro do golpe. É um golpista. É por isso que eu te digo, muito cuidado com termos. Golpe é golpe. A gloriosa Revolução de 64. O golpe de 64. Não, sim, golpe é golpe. A ditadura, não é ditadura, é regime ditatorial. Vargas também é um golpista, também é um ditador, também implementou um regime. Tá aqui. Termos são termos. Não bora criar ideologia para tudo, não. Vamos ter liberdade historiográfica para trabalhar, para estudar, para viver. Vou te provar, olha só. Em 1937, Getúlio Vargas ia ter que entregar o poder, cara. Nesse exato momento, o mundo girava como? Período entre guerras, né? E estava no auge uma parada chamada de nazifascismo, tá ligado? Nazismo e o fascismo, principalmente Benito Mussolini, nas suas percepções italianas, né, de uma conjuntura social que envolvia religião, que envolvia violência militar, que envolvia restrições sociopolítico e econômicas, assim como também de imprensa. Então, nessa pegada, Vargas se apadrinhava. O Brasil era e ainda é um país conservador e um país drasticamente aderente ao cristianismo. Então, algumas determinações poderiam pegar. E uma delas é que o comunismo ele é satânico, que pessoas comunistas vão transformar o Brasil num país tal e que o terror do comunismo vai assolar o Brasil. Cuidado com essas definições. Mas era assim que o povo entendia e era assim que o povo enxergava. Comunismo, não. O fogo do inferno, não. Então, dentro desse contexto, nasce um golpe chamado de Estado Novo. Vargas deu um golpe nele mesmo. Ele fecha o Congresso, anula a Constituinte e cria o Estado Novo, um Estado ditatorial. Quanto tempo dura? É ditadura, bebê. Mas quanto tempo vai durar, professor? Dentro do contexto histórico? 1945 acaba. Por quê? Quando a Segunda Guerra Mundial termina, é o fim de todos os regimes totalitários. Nazismo, fascismo, heroitismo no Japão, varguismo no Brasil. Tranquilo? Então, bora lá. Esse movimento, né, esse golpe, esse Estado Novo, ele pode ser associado ao quê? Olha para mim. Radicalização política do período representado pela Aliança Nacional Libertadora, de orientação comunista, e pela Ação Integralista Brasileira, de orientação fascista. Perfeito, acabei de te dizer isso. A A e B de cunho fascista, ela era oposição da ANL, liderado por Luiz Carlos Prestes, chamado por Vargas de o maior inimigo do Brasil. A ANL criaria supostamente um plano chamado de Plano Cohen, que iria introduzir, como foi feito lá na Rússia, estava sendo propagado na União Soviética por Stalin, uma ditadura comunista no Brasil. Então, para salvar o Brasil do comunismo, já que eu, Vargas, vou levar um golpe comunista, que eu dei um golpe fascista em mim mesmo. O nome disso é o Estado Novo. Tranquilo? Resposta correta. É o item A. Não tem nem o que discutir, gente. Mas o B, vamos lá. Modernização econômica do país? Não. E tentativa de barrar o desenvolvimento? C. Ascensão dos militares
a direção a direção dos municipais órgãos públicos, porque já se delineava o quadro da Segunda Guerra Mundial, não é o motivo que se faz nascer o Estado Novo. D. Democratização da sociedade brasileira. É regime, é ditadura. É retorno das oligarquias agrárias. Não, Vargas nunca permitiria isso. É porque só pode existir um coronel, ele, né? Então, o item A é o item correto. Radicalização política, gente. É no período representado onde a ANL comunista seria boicotada com um golpe, né, de Estado de cunho da AIB fascista. Beleza? Então Vargas vai adotar essa nova identidade. Um fascistão. É assim que ele é chamado. Tanto é que a hipocrisia, o Brasil ter ido lutar a guerra, a Segunda Guerra Mundial lá dos Estados Unidos, lá na Itália. Derrubar soldados italianos e acabar com o fascismo na Itália e no Brasil. Tranquilo? Show de bola. Primeira questão, item A. Bora pra segunda. Muita coisa boa aqui, hein? Em 21 de dezembro de 1941, Getúlio Dornelles Vargas recebeu Oswaldo Aranha, seu ministro das Relações Exteriores, para uma reunião. Leia alguns trechos do Diário do Presidente. À noite, recebi o Oswaldo. Disse-me que o governo americano não nos daria auxílio, porque não confiava em elementos do meu governo, que eu deveria substituir. Respondi que não tinha motivos para desconfiar dos meus auxiliares, que as facilidades que estávamos dando aos americanos não autorizavam essas desconfianças e que eu não substituiria esses auxiliares por imposições estranhas. Voei, professor, entendi não. Ó, Segunda Guerra tá rolando, ou tá prestes a rolar. Como tá a divisão dessa parada? O eixo e os aliados. O que é o eixo? Alemanha nazista, Itália fascista e o Japão heroitista. Eixo, Roma, Berlim, Tóquio. Do outro, Inglaterra, França. Na frente, a Rússia, mas também o apoio dos Estados Unidos. Os americanos sabiam que se entrassem na guerra nunca seria ao lado da Alemanha e da Itália. Nunca. Mas eles desconfiavam que o Brasil, uma das suas principais colônias de consumo, fossem aderir ao eixo. Por quê? As características do governante, Getúlio Vargas. É um fascistão, um ditador, é um totalitário. Então, como monitorar o Brasil? Como? Meu filho, criaram aqui postos de comando. Eram postos de comando no Brasil. As bases militares americanas. Para deixar o Brasil não tá ligado, não fica esperto. Ligou? É assim, meu irmão, se for entrar na guerra, compadre, tu sabe que é do lado dos Estados Unidos. E a gente não vai entrar do lado dos caras, não, velho. Fica comigo e vai dar tudo certo. Só que isso não é discutido nessa moral, se liga? É discutido na onda de imposição. Então, é isso que o texto promove. Que os Estados Unidos queriam que Vargas, para provar sua fidelidade, tirasse alguns homens que os Estados Unidos desconfiavam ser pró-eixo. Tranquilo? A respeito desse período, né, podemos afirmar que 1941, a guerra já está rolando, os Estados Unidos tá entrando na guerra, já tá rolando Pearl Harbor aí, né? E tem a desconfianças norte-americanas eram completamente infundadas. E não havia nenhum simpatizante do nazifascismo entre os integrantes do governo brasileiro. Ora, não. O próprio presidente, né? B. Com sua política pragmática, Vargas negociou vantagens econômicas com o governo americano e manteve em seu governo simpatizantes do regime nazifascista. Ou seja, de maneira pragmática, Vargas disse: deixa os caras aqui, os caras são meus, me ajudaram a chegar até aqui, e eu garanto a vocês, aqui vocês vão ter facilidades, podem trazer esses postos de comando para cá, eu deixo a gente ficar monitorado, eu não quero entrar na guerra, eu sou um abre-perna, eu sou lambibota, então vocês podem vir para cá, tá tudo certo, mas não mexa nos meus, não. É um acordo assim que aconteceu, como diz o item B. É dessa forma que o Brasil vai participar ideologicamente de um lado na guerra, que até então ele estava neutro, e 3 anos depois, 2 anos e um quebradinho, a Força Expedicionária Brasileira se forma, liderada por quem? Quem vai ser futuro presidente do Brasil. Hã? Quem é? Depois de Vargas, em 46, quem é que entra? Dutra, né? Então, liderados por Gaspar Dutra, o general de guerra, vão futuramente viajar para a Europa e lutar na Itália. Então, os pracinhas
Lembrando que esse termo também, ele é um termo não tão bem aceito por muitos, porque é um termo pejorativo, eram chamados de pracinhas, porque acreditavam que eles não iam lutar guerra nenhuma, eles só iam passear, se liga. Eles não tinham experiência de batalha, tanto é que os rifles dados para os brasileiros, pelos americanos, foram o bom e velho rifle Springfield, da Primeira Guerra Mundial, porque acreditavam que se entregassem armas novas para os brasileiros, era só entregar para o inimigo, porque eles não ganhariam de ninguém, nada. Não esqueça. Foi o único agrupamento que não perdeu nenhuma batalha. Foi o agrupamento que teve uma maior importância na ultrapassagem da linha gótica e conquistou grandes batalhas como a de Montese, Monte Castelo, dentre outros. Continuando, segunda questão é o item B. Lindo, maravilhoso. Bora pro terceiro, vamos lá. Lê atentamente esse trecho de poema. Carta a Stalingrado. Stalingrado. Depois de Madrid e de Londres, ainda há grandes cidades. O mundo não acabou, pois que entre as ruínas outros homens surge a face negra de pó e pólvora, e o hálito selvagem da liberdade dilata em seus peitos. Stalingrado, seus peitos que estalam e caem, enquanto outros vingadores se levantam. A poesia fugiu dos livros, agora está nos jornais. Os telegramas de Moscou repetem Homero. Mas Homero é velho, os telegramas cantam um novo mundo. E nós, na escuridão, ignorávamos. Vamos encontrá-lo. Em ti, cidade destruída, na paz de tuas ruas mortas, mas não conformadas, no teu arquejo de vida, mais forte que o estouro das bombas. Na tua fria vontade de resistir, as cidades podem vencer Stalingrado. Mestre da redação, em teu chão calcinado, onde apodrecem cadáveres, a grande cidade de amanhã erguerá a sua ordem. A Batalha de Stalingrado, uma das maiores batalhas que aconteceram nas margens do rio Volga, e marcam e conotam uma das principais chacinas entre os soldados da Segunda Guerra Mundial, lá na Rússia. Vamos lá, a partir dessa leitura é correto afirmar que nesse trecho de poema se expressa mais do que as cidades do autor, mais do que as ideias, do autor. O pensamento de um grupo de intelectuais brasileiros que se entusiasmavam pelo heroísmo dos cidadãos de Londres e de Madrid, que souberam resistir bravamente à agressão fascista. Começavam a ser seduzidos pelo comunismo ao final da guerra, por estarem descontentes em relação ao quadro político em vigor no país. E daí, aonde é que nós vamos encaixar esse texto? No final da guerra. Final da guerra. O Brasil estava lutando ao lado de quem? Dos aliados. Quem eram? Inglaterra, França, Estados Unidos, seu papai. Mas também União Soviética. Esta carta mostra que muitos brasileiros já começavam a se seduzir pelo modelo de vida soviético. E que o comunismo, uma vez derrubado por Vargas, volta a ser um problema nacional. Quando a Segunda Guerra termina, duas potências ascendem dela. Capitalismo americano e socialismo soviético, não é assim? Estes simpatizantes, meu irmão, eles começam a entender que o Brasil talvez seja melhor socialistamente ativo, no modelo comunista. E o Brasil, então, coloca Dutra no poder para garantir que esses caminhos não sejam percorridos. E o Brasil continue abraçado, mesmo que morto, com os Estados Unidos da América. Mais uma vez, o item B salta aos nossos olhos. Tranquilo? Beleza? Bora lá. Bora para a quarta questão. A quarta questão diz assim, ó. Façamos a revolução antes que o povo faça, né? A frase atribuída do governador de Minas Gerais, Antônio Carlos de Andrada, deixa entrever a ideologia política da Revolução de 30 promovida pelos interesses, como nós já vimos anteriormente, das oligarquias dissidentes aliadas ao tenentismo pela forma de Estado. Tranquilo?
São dois pontos que interagem na mesma resolução. A Revolução de 30 e a Era Vargas. Os grupos dissidentes que fazem a Revolução de 30 acontecer, esses mesmos grupos dissidentes colocam Vargas no poder. É justamente o ponto que interliga esses dois momentos históricos. Tranquilo? Bora nós. O regime político, conhecido como Estado Novo implantado por golpe do próprio presidente Getúlio Vargas, pode ser associado a... Bora lá. Radicalização política do período representado pela Aliança Nacional Libertadora, de orientação comunista e pela Ação Integralista Brasileira de orientação fascista. Como nós já vimos, exatamente o item A. Também a mesma relação. Bora ver aqui a sexta questão. Bora lá, sexta questão. Durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda procuraram aperfeiçoar-se na arte da empolgação e envolvimento das multidões através das mensagens políticas. Nesse tipo de discurso, o significado das palavras importa pouco, pois, como declarou Goebbels, estrategista nazista, não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito. Não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinados efeitos. Lembre-se que a política do ódio é uma grande relação promovida a Goebbels, né? A propaganda nazista ela tem essa estrutura de atuação, esse contexto de insurreição. Tá? Então, bora lá. Durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda, lembrando que é a DIP, né? Os encarregados da propaganda procuraram aperfeiçoar-se na arte da empolgação e envolvimento das multidões, através das mensagens políticas, né? Nesse tipo de discurso, o significado das palavras importa pouco, pois, como declarou Goebbels, não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito. Ou seja, o populismo é baseado nisso, né? Muitos líderes chegaram ao poder promovendo sentimentos antagônicos à sociedade. A estrutura está então vigente. Né? Então, o controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo, sendo fundamental a propaganda política, na medida em que visava. Bora lá. Item A. Conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo. B. Ampliar o envolvimento das multidões nas decisões políticas. C. Aumentar a oferta de informação pública para a sociedade civil. D. Estender a participação democrática dos meios de comunicação no Brasil. E. Alargar o entendimento da população sobre as intenções do novo governo. Temos que entender algumas coisas para responder essa questão. Primeiro, a primeira palavra da sexta questão diz durante. Então durante o Estado Novo. Falamos sobre guerra. Vamos lá, bora falar da Segunda Guerra? Bora. Tudo é relato, já está tudo descrito. Bora falar da guerra russo-ucraniana. Tudo é suposição. As informações de guerra, durante a guerra, são diferentes. São manipuladas, são mentirosas. Então aqui fala justamente durante o Estado Novo. Uma conduta. Ora, o item é, essa conduta alarga o entendimento da população sobre as intenções do novo governo, porque as informações são manipuladas. Sempre a favor, proporcionando, enaltecendo o governo. E o governante, o líder, ditador. D. Estender a participação democrática dos meios de comunicação no Brasil. Participação democrática, meu filho, informação manipulada. Doutrina, doutor. C. Aumentar a oferta de informações públicas para a sociedade civil. Informações públicas numa estrutura manipulada acaba deixando até mesmo de ser representada pelo povo ou para o povo. B. Ampliar o envolvimento das multidões nas decisões do governo, né? Nas decisões políticas do governo. Tipo assim, o povo vai ter uma importância, importantissimamente falando, vai ter uma importância gigantesca nas escolhas do presidente ditador. Não é ditadura, pô, é democracia. Concorda? E o item A, olha só. Conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo. Todo ditador busca isso. Ou todo centralizador busca isso.
Eu quero com discurso, seja ele moralista, sanguinário, odiosos, eu quero buscar num discurso centrado, não quero nem que ninguém me escute. Eu quero que alguém reaja. Goebbels fala. Quando eu falo, eu não falo para dizer alguma coisa. Eu falo para obter determinado efeito. Quando eu propago algo, se eu sou o pai, ou a mãe, ou a boca que fala aquilo que deve ser dito dentro daquele sentimento, aquele efeito retorna. Eu vou ser adorado. O nome disso é política de pão e circo. O nome disso é populismo. O nome disso é propaganda nazista. Simples. E Vargas, ditador, promoveu isso. Tranquilo? O Departamento de Imprensa e Propaganda, ele difundia essas informações sempre enaltecendo o Estado, o governo, dentre outras estruturas. Tranquilo? E aí, nesse mesmo contexto, nessa mesma visão, passa-se a ter um Estado centralizador e controlador desses meios e desses veículos de informação. Show de bola, galerinha? Então, recapitulando o gabarito. Desculpa. Recapitulando o gabarito. Primeira questão é o item A, segunda questão é o item B, terceira questão é o item B, quarta questão é o item D, quinta é o item A e o sexto é o item A. Show de bola? Tranquilo? Professor Diogo Assunção, tô contigo, meu irmão. Até a tua aprovação. Valeu! Até a próxima. Tchau. Fala, galera. Professor Diogo Assunção, voltando aqui para nós falarmos um pouco mais de Getúlio Vargas. Beleza? Bora lá. Vem comigo. Primeira questão diz assim, ó. Aponte algumas características do Estado Novo. É a data. 37 a 45. 1937 a 45. Item A. Houve maior abertura política, onde os meios de comunicação puderam se desenvolver com liberdade e os trabalhadores desenvolveram um papel importante na estruturação das leis do Brasil. É totalmente o oposto. É um fechamento político, é um golpe. Os meios de comunicação tiveram liberdade, gente. Tranquilo? Item B. Foi um período marcado pela democracia. Continuo? Bora continuar. Pelo baixo investimento nas indústrias, está errado de novo. É o momento mais industrial do Brasil. E pela baixa nos preços das principais mercadorias produzidas no período. Nós tivemos inflação, tivemos investimento industrial e nós tivemos regime. Então, não é democracia. O item B está totalmente errado. O C, bora lá, bora pro C. Priorizou-se a exportação do café. Do Estado Novo, de 37 a 45, se ele pôs fim ao café com leite em 30. Entender. Os partidos políticos foram extintos. Os sindicatos trabalhistas foram subordinados ao então presidente Getúlio Vargas e foram criados órgãos de censura, de forma a controlar a opinião pública. Estado Novo. Partidos políticos foram extintos. Para que ter partido político se não há democracia? Sindicatos trabalhistas foram subordinados ao então presidente Getúlio Vargas. Lembre-se que ele vai criar a CLT nesse período. Foram criados órgãos de censura de forma a controlar a opinião pública. A DIP. Tá aí 3 características do Estado Novo. Tranquilo? Marca aí, meu irmão. Primeira questão, item D. Bora para B. Bora para a segunda. Em novembro de 1937, instaura-se no país um regime político que afirma inaugurar uma experiência única na história do Brasil. Assim, o Estado Novo, ou o novo Estado Nacional, se liga nessa expressão, novo Estado Nacional, fique esperto. Procura articular uma política ideológica que assinale toda a grandeza de sua inovação e que legitime seu formato político-institucional perante todos os atores relevantes do sistema. Com este objetivo, mobiliza uma série de recursos específicos que asseguram a produção e a divulgação de um certo conjunto de ideias que conforma o seu projeto político. O texto de Ângela Maria de Castro Gomes trata da organização do Estado Novo durante a Era Vargas. São aspectos dessa estrutura. Vamos lá. Uma doutrina ideológica oficial compacta,
suficiente para afastar as diversidades que poderiam pôr em risco o projeto de Estado, oriunda de uma elite que pensava de forma homogênea as bases de desenvolvimento do país. B. A presença de uma poderosa agência, falamos dela, hein? Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, cuja função era controlar os ecléticos instrumentos necessários à construção de um projeto ideológico dominante. Controle total. Vamos criar a ideologia do povo. Simples assim. Só um minuto. Item C. O estabelecimento de uma política de aliança entre as oligarquias regionais e o governo central, com o propósito de anular as conquistas obtidas no campo dos direitos trabalhistas no curso da crise da Primeira República. Não, pelo contrário. O Estado Novo vai promover a ascensão da CLT. Ou seja, é a era dos direitos trabalhistas. Item D. A montagem de uma engrenagem de informação e conhecimento, produzida harmoniosamente entre imprensa e intelectuais, ligados ao regime, colocada em funcionamento para uma difusão sistemática da ideologia oficial. Ou seja, nós não vamos ter essa relação de contexto ambíguo. A gente vai ter o quê? Uma imposição. Simples assim. A criação de grandes ministérios, a exemplo do Ministério da Educação e Saúde Pública e do Trabalho, Indústria e Comércio, ambos com ações que visavam alcançar igualmente a população urbana e rural brasileira, reduzindo distância entre esses setores. É a mesma coisa de tacar a mão na minha cara. Professor, e qual é o item correto? Macho, pelo amor de Deus, é o item B. A presença de uma poderosa agência, a DIP. Essa é a relação que caracteriza o Estado Novo. Tranquilo? A DIP e a regulação da informação. Mas e aí, não teve direitos sociais, não teve avanços sociais, não? Teve. Alguns deles foram promovidos e existem até hoje, como a CLT. Mas outros simplesmente foram boicotados. Bora para a terceira. Em 1932, aí já não é mais Estado Novo. É governo provisório. De 30 a 33, governo provisório. De 33, 34, né? A 37 é o governo constitucional. E de 37 a 45 é o Estado Novo. Beleza? Bora lá. Em 32, o governo ainda é provisório. Getúlio Vargas instituiu um código eleitoral que introduzia, entre outras medidas, E aí? Voto nulo? Não. Aberto? Não. De cabresto? Não. Nenhuma das alternativas? Não. Por quê? O voto feminino, gatos e gatas. É o início da participação da mulher política, na ideologia política, na participação das escolhas democráticas. Viva Vargas por isso. Voto feminino, ele foi instituído no Código Eleitoral de 1932. Resposta correta é o item C. Quarta questão. A ação integralista brasileira, a AIB, defendia princípios políticos que ia ao encontro dos preceitos políticos. De quê? Para nós. Do fascismo de Mussolini com seus ideais totalitários, do nazismo de Adolf Hitler, que estava sendo introduzido aos poucos na Alemanha, aos princípios autoritários e ditatoriais do governo franquista espanhol, Franco, aos valores conservadores e democráticos defendidos por Winston Churchill, na Inglaterra, nenhuma das alternativas acima. A e B, ela sempre vai ser associada. A e B sempre vai ser associada. A e B sempre vai ser associada ao fascismo. Fascismo. E onde é que ele nasce? Onde é que ele se desenvolve? Fascismo de Benito Mussolini, com seus ideais totalitários. Mussolini ascende. Junto com ele, várias bandeiras surgem. Nazismo, varguismo. Tranquilo? A e B, fascista. Resposta é o B. Perdão, é o item A. Vamos lá.
bora para a quinta questão. A Revolução Constitucionalista de 1932 foi uma revolta que se iniciou em qual estado brasileiro? Vem comigo, vamos tirar um pouco, vamos desopilar dentro da resolução. O que é a Revolução de 30? A ação libertadora nacional. Ou seja, aquela aliança libertadora que juntou, né? Aquela aliança liberal que juntou São Paulo. A aliança liberal juntou quem, pessoal? Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraíba. Contra São Paulo. Então, vamos lá. Aliança Libertadora, ou chamado também de Aliança Liberal, que queria soltar, libertar o Brasil das garras da aristocracia coronelista paulista, deu um golpe de Estado e jogou Vargas no poder. Então, a AL tira o Washington Luiz, não deixa Júlio Prestes assumir e joga Vargas no poder. Quem ganha? A Aliança Liberal. Quem perde? São Paulo, poxa. Aí beleza. Vargas vai para o poder. Ele vai para o poder de que maneira? É constitucional? Não, é golpista. Então o governo é provisório. Quem perdeu? Quem se sentiu prejudicado? São Paulo. O que São Paulo tem que fazer então? Começaram a forçar. E aí, Vargas? Quando é que vem aí, meu irmão, a Constituição? Bora? Quando é que tem eleição? O cara concorrer, compadre. Cuida. Bora, pressão. Bora botar pressão no cara. Até ele fazer a Constituição. A Revolução Constitucionalista tem que acontecer. Precisamos de uma Constituição para determinar quando é que São Paulo volta a concorrer. Então a Revolução Constitucionalista, um fato, um ato, de pedido constitucional, aconteceu aonde? Poxa, no lugar do mais prejudicado dessa história todinha. Paulo. Tranquilo? Tu entendeu? Bora pra sexta. Foi presidente de honra da Aliança Nacional Libertadora, ANL, e preso político de Getúlio Vargas durante o Estado Novo. Esse, chamado por muitos de homem mais perigoso do Brasil. Como é o nome dele? Como é? Espera, um minutinho. Como é o nome dele? Como é? Luiz Carlos Prestes. O chefe, o líder, o 01 do Partido Comunista Brasileiro. Ganharia um reforço enviado pelos soviéticos de uma alemã judia chamada de Olga Benário. Uma ariana. Era judia. E esta Olga Benário viria para cá e o papo é: bora transformar o Brasil num Estado socialista, em estrutura comunista. Olga Benário e Luiz Carlos Prestes vão ter um romance, vão casar, teoricamente falando, até que o Estado Novo rola. Tu te lembras que eu falei? Vargas vai alegar o plano Cohen e vai mandar perseguir os dois. Luiz Carlos Prestes, o grande líder da ANL e o grande chefe do PCB, vai ser preso político, acusado de terrorismo. E Olga Benário, presa também, só que ela grave. E o que é que Getúlio Vargas vai fazer? Pô, ela é judia, cara. A Alemanha estava fervendo no Holocausto quando ela de volta para lá. Ela vai ficar gestante no campo de concentração, vai ter sua filha, que hoje é professora, né, de humanas, e filha de Luiz Carlos Prestes e de Olga Benário, e depois ela vai ser trazida para o Brasil, algum tempo depois, pelos seus familiares. Né?
e Luiz Carlos Prestes, preso político durante todo esse processo. Não viu a filha nascer, não viu a filha crescer e, teoricamente, por muitos, é o pai do comunismo no Brasil. O filme Olga mostra tudo isso que eu estou te falando. E o homem mais procurado, o homem mais perigoso do Brasil na época do Estado Novo foi Luiz Carlos. Bora nós. 7ª questão. Fala o seguinte. Depois da deposição de Vargas, quem foi eleito como presidente para sucedê-lo? Lembrando que essa eleição... Quando é que Vargas cai? 45, né? E essa eleição não foi popular, tá? Então, cuidado com esse escolhido. Esse eleito. O voto foi indireto, a eleição foi indireta, perdão. Getúlio Vargas, ele, em 37, instala o Estado Novo. Beleza, show, tranquilo, massa. E o que é que eu tenho a ver com isso? O Brasil, então, começa a promover as suas relações fascistas. E como eu já te expliquei anteriormente em outros blocos, o Brasil ele vai apoiar os Estados Unidos meio que de posição, né? E vai ser até hipócrita, porque Vargas era um ditador fascista. E depois que a guerra acaba, o totalitarismo chega ao fim. Vargas vai se manter no poder como? Ele deu um tiro no próprio pé, entende? Uma vez que a Segunda Guerra Mundial termina, já nasce uma outra ideologia. A ideologia de Guerra Fria. E o Brasil, teoricamente, teria que ter cuidado com quem fosse escolher para ser presidente do Brasil. Então vamos impor um goela abaixo. Quem? O general responsável pela FEB, da Força Expedicionária Brasileira. Eurico Gaspar Dutra. O homem talvez mais norte-americanizado que existia no Brasil. Coloca ele no poder. Eurico Gaspar Dutra. Tranquilo? Em 46 e começa o governo Dutra. 8ª questão. Getúlio Vargas era um político oriundo da oligarquia de qual estado, gente? Vocês lembram? Eu não. Isso mesmo. Rio Grande do Sul. O que seria a Aliança Liberal? Paraibano João Pessoa, a órfã Minas Gerais e o gaúcho Getúlio Dornelles Vargas. Ele era nascido lá? Não, mas ele representava o Rio Grande do Sul. Lembrando que Vargas, além de fazendeiro, também era militar. Beleza? Então essa é a relação de prática política de Vargas. Vamos lá. Acontecimento que permitiu com que Getúlio Vargas assumisse a presidência do Brasil. Foi qual, hein, pessoal? Revolta Paulista de 24? Revolução Constitucionalista de 32? Intentona integralista ou intentona comunista? Nenhum, né, mano? Revolução de 1930, vimos um bloco só disso. Mas deixa eu te dar um bizu. Muitas pessoas nessa questão marcaram o item B. E eu vou te dizer o seguinte. Essas pessoas elas não estavam totalmente erradas. O que é o acontecimento que permitiu com que Getúlio Vargas assumisse a presidência do Brasil. Essa galera defendeu o ponto de quê? De que o governo provisório, Vargas não assumiu a presidência, ele conquistou, amarra. Ele só vai assumir a presidência mesmo depois da Constituinte. Então, teoricamente, a galera associa ideologicamente que Vargas conseguiria assumir a presidência de fato após a Revolução Constitucionalista. Mas não é muito bom tu ir nessa vibe não, cara, porque isso não é teoricamente proposto por todos os historiadores. Então vai nessa, na onda de que a Revolução de 30 foi quem colocou Vargas no poder. Beleza? E aí, ó, um movimento espontâneo surgiu em 45, exigindo a permanência de Vargas na presidência do Brasil. Estamos falando de quê? Movimento queremista, Partido Trabalhista, Movimento Varguista, Movimento de Preservação Nacional. Marcaria o quê, cara? Teu coração, marcaria o quê? Olhando para cá. Professor, o movimento varguista. Faz isso não. Vai nascer o chamado movimento queremista. Queremos Vargas no poder. Queremos o velhinho lá. Bota o quadro dele lá. Deixa ele ganhar. Movimento queremista. O queremismo é
Queremos Vargas. Viva Vargas! Queremos Vargas. Poxa, mas ele é um ditador sanguinário. Ele é golpista do golpista do golpista. Mas ele é o pai do pobre, ele é amigo do rico. Vargas. Só que ele vai voltar, hein? Não esqueça, ele vai voltar. Vargas fica de 30 a 45, governo provisório, constitucional, Estado Novo. Cá entra Dutra. Dutra passa 5 anos no poder, quem é que volta? Agora, pela primeira vez na história, escolhido pelo povo. Quem? Getúlio Vargas. É para passar 5 anos no poder, né? 5 anos no poder. O que acontece? Ora, no 4º ano ele se mata. Supostamente teria se suicidado. Teria cometido suicídio, perdão. E muitos alegam que esse suicídio seria justamente uma pressão política e que ele teria sido assassinado mesmo. Mas esse grupo que pressionava Vargas em 54 vai ser o mesmo grupo, por exemplo, que vai deflagrar o regime militar em 64. Então o Brasil já caminhava na onda da Guerra Fria. Vargas é o grande homem que trouxe o Brasil do café para a indústria, que trouxe o Brasil da República Velha para a República Nova, entregou para a Guerra Fria depois de ter participado da Segunda Guerra Mundial. É muito massa estudar esse cara, galera. Então fique esperto, beleza? Bora lá, bora rever aqui as questões. Primeira questão é o item D. Segunda questão é o item B. Terceira questão é o item C. Quarta questão é o item A. E o quinto é o E. Vamos lá. Sexta questão é o item A. Sétima questão é o item A também. A oitava é qual? Olha se a oitava é Rio Grande do Sul, item D, né? Nona questão é o item C, Revolução de 30. E a 10ª questão é o queremismo de Getúlio Dornelles Vargas. Estuda o homem, viu? Estuda o homem que vai dar tudo certo. Professor Diogo Assunção, eu tô contigo no objetivo até a tua aprovação. Valeu, galera. Forte abraço, até a próxima.